Bom dia, gente. Hoje, pontualidade britânica. Nós conseguimos começar às 10 horas. Só que coloquei a propaganda logo no início, mas dá para vocês acompanharem, né? E eu sei que nesse tempo de pandemia, muitos de nós já nos encontramos aqui do Facebook, aguardando a nossa conversa, olhando as novidades. Então é bom assim a gente se encontrar logo cedo no horário marcado às 10 horas, né? Eu já estou em casa, em Barbacena, ainda amarrado com tipóia, mas sendo aí ajudado em algumas coisas, né, para poder conseguir passar o dia. Mas enfim, nada que nós não consigamos superar, né? Não há nada que nos amarre, que nos prenda, né? Quando a gente tem coragem de criar enfrentamentos. Bom, a proposta hoje é continuar com o nosso bate-papo, viver com sentido, e nós vamos falar hoje a vida antes de nascer, quando se trabalha esse tema também na preparação para o casamento, né? Nos encontros de preparação para o casamento. E depois nós nos deparamos com esses temas no encontro de casais com Cristo, na pastoral familiar, nos grupos de reflexão. Se pensa um pouquinho sobre essa questão nos encontros de namorados, se fala sobre isso na preparação para o batismo. Então, são temas que a gente conversa muito nesses encontros, né? É triste porque, em muitos dos casos, as pessoas, quando elas precisam fazer essa preparação, elas costumam procurar encontros que sejam favoráveis e que seja de meia hora ou de uma hora para a preparação. A grande preocupação é ajudar o casal, ajudar os pais e os padrinhos a terem uma noção com relação a tantos outros temas que envolvem mais tarde esses casais e até a pessoa, né? Então, por isso que nós temos esses encontros, às vezes até que dura muito mais, porque quer ser uma troca de experiência com os casais ou com as pessoas que já passaram por isso, né? Mas aqui a nossa conversa está muito mais voltada para a questão da psicologia e família, superando os conflitos. E hoje, a vida antes de nascer, nós pensamos desde o ato sexual. É por meio de um ato sexual que nós recebemos a vida. A responsabilidade dos pais já começa no ato sexual. É por meio do ato sexual que Deus faz do homem e da mulher colaboradores com Ele da própria criação. Então, Deus usa do homem e da mulher para que dê continuidade à história e à criação. O ato sexual não pode ser realizado com medo, como algo proibido, em lugares perigosos ou com ameaças de traumas. Mentes perturbadas geram filhos perturbados. Mentes culpadas geram filhos com complexo de culpa. Mentes recalcadas geram filhos recalcados, que vivem se culpando ou culpando os outros, recalcados no erro, buscando só o que é proibido. O ato sexual tem de ser calmo, tranquilo, baseado no amor, na completude, na corresponsabilidade. Então é um pouco dessa introdução, né? A vida antes de nascer, ela tem toda uma cerimônia, né? Há quem diga que o espaço do ato sexual deve ser o altar do casal. Então é bom que se pense em relação a isso, né? Sejam aí todos bem-vindos, algumas pessoas aí querendo contactar pelo Messenger,
desejando aí boa recuperação, muito obrigado a muitos daqueles que nos acompanham, a Marcília Barra, a Márcia Braga, sempre aí conosco, a Luciana, que estava procurando as outras palestras, elas se encontram no YouTube da paróquia Nossa Senhora da Assunção. Algumas pessoas perguntando aqui sobre batizados, né? Não se esqueça, eu estou em Barbacena, as orientações de Barbacena são as mesmas orientações de Conselheiro Lafayette, as mesmas orientações de toda a Arquidiocese de Mariana. Quem está me perguntando é a Juliana de Conselheiro Lafayette. Eu estou em Barbacena, Barbacena faz parte da mesma diocese e está vinculada à cidade de Conselheiro Lafayette, né? As orientações são as mesmas. Às vezes as pessoas não têm essa noção, né, de que Lafayette está sendo diferente de Barbacena, Barbacena é diferente lá. Não, nós estamos sobre a mesma, dentro da mesma arquidiocese, cujo bispo é Dom Ayrton, e as orientações vêm de lá. As orientações, por enquanto, é que os batizados só sejam realizados em caso extremo de necessidade, quando a criança corre risco de vida. Caso contrário, as igrejas ainda continuam fechadas com as suas celebrações online. Desculpa abrir essa brecha aí, até porque senão nós vamos ficar recebendo alguns comunicados aqui. Bom, quando a vida? Às vezes as pessoas perguntam, mas quando a vida, né, na gestação? Essa é uma grande discussão e muitos estudos já foram feitos nesse sentido. No momento em que o espermatozoide masculino atinge o óvulo feminino e o fecunda, já existe a vida. Para a concepção nossa cristã, um ser humano já começa a existir. Quando o feto começa a sentir e entender, é a pergunta que as pessoas fazem. Com 1 mês e meio de gestação, a mente humana já está formada. A criança passa a ser mente que comanda o corpo, que obedece. A cabeça do feto é enorme em proporção ao resto do corpo. A partir do momento em que a mente da criança é formada, o feto já entra em contato com a mente do pai e da mãe. Por meio da mente da mãe, o feto já começa a reconhecer o mundo exterior. Vocês podem ver isso nas chaves do inconsciente, que é o que se trabalha também em outro livro, né? A Marta, que trabalha aí com a pastoral da criança e do adolescente, ela está dizendo assim, na pastoral da criança temos os laços de amor, que são 10 encontros com as gestantes, um para cada mês, o último a celebração da vida. Olha aí, fica aí essa orientação, essa formação também da pastoral da criança e do adolescente, né, que trabalha aí esses encontros, os laços do amor. O inconsciente, desde o momento em que a mente da criança já está formada, começa a gravar no inconsciente todos os sons, alegrias, traumas e os pensamentos dos pais, enfim, todas as projeções. O nosso inconsciente é muito maior do que o nosso consciente. Os acontecimentos mais recentes são gravados em nosso subconsciente e depois ficam gravados para sempre no pantanomnésia. Ou seja, é um pântano, né? Onde está lá tudo gravado. Toda a cultura existente no mundo já vai formando na criança a pantamnésia. Tudo é gravado e nada escapa. As projeções são gravadas e ficam as introjeções. A criança é comparada a um gravador novo. E isso nós falamos ontem, né? Tudo é bem gravado e nada escapa. Dentro do útero materno, ela é um ser vivo, inteligente, sensível, que tudo percebe e tudo sente. Aí se encontra também
no livro As Chaves do Inconsciente, na página 23, 58 e 60, esse assunto, né? Que é trabalhado pelo padre João Clímaco Cabral, que, na verdade, ele é de Aparecida do Norte, redentorista, fez estudos universitários em filosofia, teologia, psicologia, parapsicologia, e já faleceu em 2009, mas tem aí os seus escritos de orientação nessa questão também da psicologia. A rejeição direta intrauterina, paterna ou materna é um dos assuntos importantíssimos. Um dos maiores problemas psíquicos que uma pessoa pode ter em sua vida é a rejeição direta intrauterina do pai ou da mãe ou dos dois. Rejeição direta quer dizer não quero feto de maneira nenhuma. Depois do aborto ou tentativa do aborto, o maior crime que se possa cometer contra uma criança é não lhe dar aquilo que é necessário para a sua vida psíquica, o amor. Não dar amor é não querer a criança, é rejeitá-la, é aturar dentro da mãe um ser indesejável, incômodo, desprezível. A maioria das pessoas neuróticas começou a ter seus problemas dentro do útero materno. Problemas estes que ficarão gravados no inconsciente dessas pessoas para sempre. Consequência da rejeição direta intrauterina: a falta das necessidades básicas para viver bem, amor e carinho. A criança sente um mal-estar horrível dentro da mãe. Este mal-estar poderá voltar durante a vida do adulto. O parto poderá ser difícil, pois a criança poderá não querer nascer. Lá fora, não serei amada. A criança poderá sentir um medo horrível de nascer como perda definitiva da mãe. Ou seja, essa disjunção, né? Lá dentro ela está colabada, né? Ela está numa junção com a mãe, que a protege, querendo ou não. Depois do nascimento, a criança poderá ficar apegada ao pai ou à mãe com medo de perdê-los. Ela passa a sentir os problemas e as dores do pai e da mãe, e muitas dores psíquicas. Com 1 ou 2 anos de idade, a criança poderá fazer inconscientemente greve de sono ou de fome, só para maltratar os pais e deixá-los preocupados. A rejeição direta cria uma barreira psicológica entre a criança e os pais. A rejeição poderá levar a criança à neurose e à esquizofrenia mais tarde. A rejeição direta leva a pessoa humana a descontar nos pais aquilo que não recebeu durante a gravidez e faz isso inconscientemente. Maltrata o pai ou a mãe, exigindo sempre amor ou coisas. A rejeição direta poderá levar a pessoa a uma insatisfação a vida inteira. São pessoas insatisfeitas e nada satisfaz. À criança rejeitada falta-lhe o amor. Ela poderá não se amar e não gostar de si. Não ama a si mesma, não ama os outros e não se deixa ser amado. Maltrata o máximo de si e se julga vítima da vida. Estas pessoas se julgam feias e até monstros. Há pessoas com repressão sexual a vida inteira, por causa da rejeição direta. Há mulheres com útero infantil, porque trazem problemas desde o útero materno. Quando há rejeição direta, falta o amor. Deus é amor. A pessoa rejeitada dentro do útero materno poderá ter durante a vida inteira uma revolta contra Deus.
A rejeição indireta, intrauterina, paterna ou materna. Então nós falamos da direta, agora a indireta. A rejeição indireta acontece quando os pais aceitam e querem o feto, mas querem com um outro sexo diferente do que a criança é na realidade. Quer um menino, mas o feto é uma menina. Quer uma menina, mas o feto é um sexo masculino. Consequências da rejeição indireta intrauterina. A criança é mente que comanda o corpo, que obedece. O corpo da criança está em formação. A mente da criança poderá comandar alguma coisa do sexo oposto, para não perder o amor do pai ou da mãe. O menino poderá nascer com gestos femininos ou uma menina com modos masculinos. Uma psique do sexo oposto poderá ser formada naquele feto. Mais tarde, essa criança poderá ser um transexual. A criança, depois de nascer, para ser amada e querida pelo pai ou pela mãe, poderá ter brincadeiras ou usar brinquedos próprios do sexo oposto. É muito comum ver meninos brincando ou com bonecas. Isso é comum e natural, né? A criança poderá nascer com desequilíbrio hormonal e ter jeitos, atitudes do sexo oposto. Dentro do útero, a criança poderá sentir-se rejeitada, sentindo depois mal-estar e dores. Ela poderá destruir todos os brinquedos que ganhar, pois eles não são do seu agrado. O adulto poderá ser um homossexual, um transexual, um bissexual, ou ter compulsões ou desequilíbrios sexuais. Daí que eu falo assim, olha, essas questões, né? Que é muito fácil eu não aceito, eu discrimino, eu excluo, mas há uma historicidade, há uma questão que independe da pessoa, em muitos casos, de estar no espaço em que se sente bem, né? Então, às vezes a gente não compreende, é muito mais fácil a gente colocar do lado, excluir, do que criar inclusão, mas não se sabe a história daquela pessoa, a vida daquela pessoa, o que a fez ter aquelas opções, ou aquela caminhada, ou aquela vida, né? Então é preciso que a gente tenha consciência que em muitos casos está lá também na gestação, que não foi escolha da criança, não foi escolha do futuro adulto, né? Mas ele sofre as consequências lá, de rejeição direta ou indireta, desde lá da gestação. O adulto que teve uma rejeição indireta poderá ter aversão e até horror a seu próprio corpo. Poderá ter medo do ato sexual ou aversão a isso e à pessoa do outro sexo. As violências intrauterinas, traumas da primeira infância, pontapé na barriga da mãe, pontapé poderá ser dado pelo pai ou pelos filhos. O alcoolismo da mãe ou a concepção realizada durante o estado alcoólico do pai. O medo e a insegurança do pai ou da mãe poderão atingir o feto. Desastres ou quedas violentas, traumas com bichos, mais tarde aparecem os medos desproporcionais que nós já havíamos falado. Remédios e calmantes ingeridos pela mãe durante a gestação. O tóxico prejudica sensivelmente a mente da criança. Traumas durante o parto. Nascer é uma função humana e não um método cirúrgico. O parto é um nascimento de um ser humano e não a saída de um monte de protoplasmas. Esse momento deve ser esperado com satisfação, com segurança, com alegria, e deve ser um dia de festa. Segundo o Dr. Arthur Janov, em seu livro O Sentimento da Criança, 16 criminosos foram estudados e 15 deles nasceram de partos horríveis. Então vocês podem depois dar uma lida no livro O Sentimento da Criança. Bom dia, desejando. Olha, nós estamos com alguém lá da Argentina, Maré Baiano, que tem nos acompanhado, e eu tenho visto a participação dela
nas nossas celebrações também à noite. Ela está mandando um abraço a todos, diretamente lá da Argentina, para todos nós aqui no Brasil. Que Deus abençoe vocês, toda a tua família, conceda sempre mais a graça e a participação. O nome o nome é Martim Torrejón, acho, é Martim, da Argentina, né? Então, que Deus abençoe. Muito obrigado aí pela participação. Que Deus ilumine você e toda a tua família, né? Que tem nos acompanhado no nosso Facebook, nas nossas celebrações. Lembro sempre, nós transmitimos aqui no Facebook e também no YouTube da nossa paróquia, né? Bom, como eu havia dito, vocês podem ver o sentimento da criança nesse livro do Arthur, que é, na verdade, um especialista nesse estudo de comportamento da criança. Machucaduras, dores, com ou sem inversão de hemisfério, esses são alguns traumas da hora do parto. Alguns outros problemas são: a cesariana poderá ser preparada durante o pré-natal, de tal forma que no dia do parto é preciso fazer a cesariana. O médico poderá ganhar muito mais fazendo uma operação cesariana que realizando um parto normal. E a gente fala assim que é uma discussão da atualidade, né? Cesariana, parto normal. Algumas pessoas que preferem o parto normal, há outros que não têm condições de fazer o parto normal, até por questões de saúde, mas há outros que preferem justamente para poder dar essa possibilidade de passar por todas as etapas da gravidez até o nascimento, né? Os irmãozinhos da criança que vai nascer deverão ser bem preparados para receber o nenê em casa. É muito comum o irmãozinho do recém-nascido beliscar ou ficar com ciúme do nenê. Então isso a gente vê muito. E eu havia dito ontem para vocês, né? É preciso que se trabalhe, acho que foi ontem, né? É preciso que se trabalhe essa relação. A criança já está na gestação, começa a preparar os irmãos mais velhos, né? Como que isso acontece, o que é a vinda da criança, que precisa de muito cuidado, até porque não se sabe, não tem iniciativas, essa questão toda, né? Falar assim, olha, há uma diferença de uma criança de 3, 4 anos e o recém-nascido, né? Então é preciso colocar como que é toda a dedicação para o recém-nascido e como que é a dedicação para uma criança de 4 anos, né? Até para bem preparar essa proposta, né? O nascimento da criança, né? E a orientação para que não haja traumas na criança mais velha. Eu perdi meu espaço quando nasceu outro, né? Então fui rejeitado. Não, é preciso que se trabalhe, né? E se tome conta, porque a criança ela não sabe o que ela está fazendo, né? Realmente ela belisca, ela vai fazer ter determinadas atitudes com o recém-nascido, justamente porque para aquela criança mais velha, o recém-nascido roubou o que era dela, né? Então é preciso que se trabalhe em relação a isso, né? Eu lembro que já havia dito aqui para vocês de um menino de 8, 9 anos, quando nasce uma irmã, ele mesmo no consultório fala: estou muito triste, né? Quero morrer. Eu falei: por quê? Meus pais não gostam mais de mim, agora só tem olhos para minha irmã que nasceu, né? Dedicação só para ela. Então daí foi preciso que se trabalhasse isso no consultório, até o dia que ele falou: não, agora eu estou gostando da minha irmã, estou ajudando a cuidar, essa questão toda. É claro que eu também sinalizei isso para os pais, né? Para que se trabalhasse esse contato. Então há muitas famílias, quando vem um filho atrás do outro, não percebe isso, né? E muitos traumas marcam os futuros adultos, né? As crianças no futuro. A mãe, antes de ir para a maternidade, o pai, que vai ficar em casa, deverão preparar os filhos, especialmente o caçula. Os filhos vão sentir a ausência da mãe. Quando ela voltar da maternidade, alegre com o nenê no colo, eles não deverão sentir ciúmes ou raiva do nenê.
Então eu falar assim, ó, isso é muito interessante, porque quando a gente ouve falar sobre isso, a gente lembra da nossa infância, né? Era um tal da mãe sumir, depois voltar com a criança, e você falar assim, meu Deus, de onde surgiu essa criança, né? E a mãe falava que a cegonha trazia, né? Quantos de nós já não quisemos matar a cegonha? Safada, sem vergonha, você trouxe outra criança para ocupar o meu lugar, né? Então, por isso que eu falo assim, é preciso que todos nós trabalhemos com relação à ausência da mãe, a criança que foi para o hospital. Hoje em dia, essa tal de cegonha nem funciona mais, né? A criançada, às vezes, sabe muito mais do que nós e muito mais do que os pais, né? E já dá uma verdadeira lição, né, da concepção. Mas é preciso mesmo assim que se prepare, né? Porque é alguém novo que está morando dentro daquele espaço e que está roubando o espaço, né? Então, mas eu falo assim de que essa história da cegonha, a Márcia está ali dando risada, mas essa história da cegonha é a nossa geração, né? Que a cegonha passou e derrubou uma criança dentro de casa, ou que a mãe pegou, né? Aí você crescia olhando para aquela criança, então quer dizer, será que isso é meu irmão? Se a cegonha que despejou aqui é alguém que não quis, né? Então a gente ficava olhando, 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 até que de repente começar a crescer, se parece comigo, mas que cegonha, né? Trouxe alguém parecido comigo. Mas hoje não funciona, mas mesmo assim funciona essa questão dos traumas, né? As famílias antigamente, a cegonha elas passavam direto, né? Na minha casa mesmo, a cegonha passou acho que umas 9 vezes e quase que um atrás do outro. Tem escadinha, né? A última que dá uma diferença de 7 anos. Mas a gente fala assim, essa cegonha aqui está precisando passar em outra casa, porque aqui está vindo demais, né? Então, quando a gente cresce, que a gente olha e começa a dar risada, meu Deus, como que eu acreditei nessa história da tal cegonha, né? Então é preciso que haja esse trabalho, né? Senão depois a criança chega lá, quando está lá na adolescência, pré-adolescência, que se depara com as aulas de ciência, né? Aparelho reprodutor masculino, aparelho reprodutor feminino, a fecundação, vai virar e falar assim: meus pais são verdadeiros mentirosos, safados, mentirosos, não confio mais nos meus pais, né? Que mentira a vida inteira. Então, eles vão se deparar com esse conteúdo na escola, né? Então, é preciso que tenha uma certa clareza com as crianças. É claro que você não vai tecer aos detalhes, né? Mas aos poucos você vai tentando pescar da criança o que ela sabe e vai devolvendo com a informação tua, que eu acredito que você seja capaz, como verdadeira educadora e educador dos filhos. É preciso que os pais percebam de que essa educação, eles que precisam trabalhar. Se você que é pai, se você que é mãe, não tem essa coragem de conversar com teus filhos, tome cuidado. O espaço que você não ocupa, outros ocuparão. E pode ter certeza que os outros ocuparão não da forma que você gostaria que ocupasse. Mas se você não ocupou, então acabou que os outros ocuparam da forma deles e não da tua forma. Então, abrace o teu papel de verdadeiro educador, né? E tenha um planejamento com relação à vinda dos filhos, né? Não saia por aí pensando de que a vida é só aventura, né? É preciso que se pense em relação àquilo que você deseja para a tua vida e para os teus filhos. Então, espero que isso tenha ajudado aí em colaboração com a Pastoral da Criança e tantas outras pastorais para orientarem melhor. Vocês viram de que nós começamos ao contrário, né? Comecei falando da responsabilidade dos pais, depois nós falamos de 0 a 5 anos e agora nós falamos da concepção, né? Depois vocês vão organizando aí esses vídeos, se vocês quiserem mais tarde usar, para que as pessoas se informem melhor. Fica aí a minha colaboração. Amanhã nós conversaremos novamente sobre a personalidade como se forma. Um abraço a todos, muito obrigado àqueles que nos acompanharam, muito obrigado aos nossos irmãos lá da Argentina aí nos acompanhando. Que Deus abençoe vocês, abençoe a todos aqueles que estão aí vivendo esse momento que também nós estamos vivendo no Brasil, né? Um contato mais
via meios de comunicação que é o WhatsApp, Facebook, o YouTube, devido à pandemia que estamos passando em todo o Brasil e principalmente aqui na nossa realidade, tá? Muito obrigado a todos pela presença e até mais, até amanhã, se Deus quiser.